Olá, olá, muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista para nutrir as suas ideias. Hoje, terça-feira, dia 2 de fevereiro, e eu tenho o privilégio de falar com a doutora Camila Magalhães para a gente explicar um pouquinho, entender melhor como a gente pode gerenciar, administrar o estresse. A gente vai entender se dá para evitar, se dá para controlar e por que isso é importante. Por tudo que eu tenho vivido, estudado e pesquisado, o estresse mal controlado pode provocar dores, problemas de saúde e inclusive de relacionamento também. Não é, Renata Santos? Te amo também, querida amiga. Que bom te ver aqui. E a doutora Camila vem participar comigo dessa conversa numa semana muito especial. A semana que eu estou abrindo a segunda turma do curso Produtividade Sustentável. E eu estou muito feliz em abrir essa turma agora, né, enquanto eu estou grávida, porque eu não sei quando será a próxima turma. E agora eu tenho percebido, depois de ver, de receber muitas mensagens de pessoas realmente pedindo ajuda, porque o contexto ele existe. Nós vivemos em um contexto de muitas cobranças. Isso é um fato. Mas como então nós vamos nos proteger? Como nós vamos nos blindar? Como nós vamos então administrar o nosso estresse? Como nós vamos evitar dores e problemas de saúde por conta disso? Não é, Drica Santos? Então, eu estou muito feliz em abrir a segunda turma do curso Produtividade Sustentável. Essa é uma semana muito especial e agora trazendo então a doutora Camila Magalhães para a gente falar sobre o gerenciamento do estresse. Será que a gente consegue mesmo? Deixa eu ver se a doutora Camila vai entrar aqui, ou se eu consigo chamá-la. Ah, sim. Para estar nos escolhendo, muito obrigada pelo seu tempo. Você já sabe, quanto mais corações vocês enviarem aqui, mais a internet entende que esse assunto é importante para o maior número de pessoas, não é, Camila? É isso mesmo. Não ouvi o que você estava dizendo, mas com certeza deve ser. Ok. Boa noite. Pronto, eu emprestei um celular aqui para fazer como eu acabou de quebrar a câmera, então me gerou um estresse assim para começar a falar com você, mas deu tudo certo. Camila, muito obrigada pelo seu tempo. A gente vai falar aqui por uns 40, 45 minutinhos como a gente pode administrar o estresse. O que eu estava falando, Cami, é assim, o estresse é uma reação natural ao organismo, mas se a gente não controlar, ele pode Uhum. dor, problema de saúde, até de relacionamento. Então eu queria trazer você aqui nessa semana tão especial para a gente poder falar como então a gente pode controlar o estresse e de verdade ouvir então você, uma médica, psiquiatra, ou seja, que vários estudos, como nós não estamos percebendo o perigo do excesso de estresse. O que você tem percebido? Bom, é isso mesmo. Eu acho que são tempos de muito estresse. E como você falou, o estresse bom, que não é essa ansiedade patológica que todo mundo, inclusive, tem confundido muito, achando que tudo que é estresse, então é um diagnóstico e demanda um cuidado em saúde mental. Não é, a gente vai falar disso, mas a gente tem que reconhecer que as pessoas estão até diferentes, porque elas nunca viveram isso que nós estamos vivendo agora. Então são tempos que dentro delas mesmas está havendo um novo reconhecimento de sintomas, de sensações, de sentimentos. Isso vem sendo muito discutido hoje em dia. Quer dizer, aquilo que eu reconhecia como ansiedade antes, será que é isso que eu estou sentindo agora? Ou já que eu nunca senti isso antes, então eu estou adoecida? Então essa pergunta sua, ela é boa e ela pode ser ampliada para os dias atuais. As pessoas estão desconhecendo novos sentimentos, novas sensações desagradáveis que elas estão sentindo. Então, por exemplo, tem muitas pessoas dizendo, eu ando muito irritada. Ou, Camila, acontece uma coisa, eu já transformo em algo enorme. Se alguém me ligar, se meu chefe me chamar, eu acho que ele vai me dar uma bronca.
Isso nunca aconteceu comigo antes. Eu achava que essa pessoa ia me chamar para a gente conversar, ou até mesmo para trocar, para fazer um pedido, alguma coisa assim. Então, as pessoas estão com reações desproporcionais para aquilo que antes elas tinham como algo mais de exceção, vamos dizer assim, né? Então, de vez em quando, eu tô tão cansada que se alguém me ligar, eu tô irritada para atender, ou se alguém me solicitar demais, eu não aguento, ou se alguém falar muito, aquele ruído me incomoda. Então, o que eu diria é que o estresse está precisando, inclusive, ser reestudado, né? Inclusive, o momento da gente reconhecer isso como patológico também. Porque, ao mesmo tempo, é uma fase em que está se falando muito, o que é muito bom, mas também está se patologizando muito, está tentando transformar muito um sofrimento que a gente precisa entrar em contato, que a gente precisa saber o que eu estou sentindo, por que eu estou me sentindo dessa forma, como é que eu posso fazer para eu me melhorar a partir do reconhecimento desse desconforto que eu não tinha antes. E aí sim eu me transformar, do que você buscar uma solução rápida. Porque se você buscar uma solução rápida, um remédio ou uma forma de se automedicar, seja como for, aí vai ser difícil as pessoas poderem evoluir a partir desse incômodo. Então é esse momento que a gente está vivendo. Uau, Camila, quando você diz que a gente precisa reestudar, né, estudar novamente ou estudar profundamente o estresse, significa que a gente vem subestimando o estresse ou fala como o estresse é como se fosse fome. Ah, tô muito estressado. Como se isso não fosse provocar nada mais. É isso mesmo, porque olha só, agora, pensa bem, não seria normal em um mundo que antes tinha uma parcela da população bastante, vamos dizer, estressada, mas diante de tudo que a gente está vivendo, isso duplicar? Não em termos de transtorno, doença mental, mas duplicar a ansiedade das pessoas, o estresse. Sim, porque elas viveram todas conjuntamente o inusitado, a perda do controle, o desconhecimento sobre o dia seguinte, a perda da rotina, lidar com os familiares, o medo de contrair doenças. Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que eu posso atingir você? São tantas questões novas que, então, reestudar o estresse para essa geração que nós estamos, porque uma coisa é um estresse pós-guerra, por exemplo. Um estresse da guerra, você não controla, você não sabe se vai cair alguma coisa no seu domicílio, você sabe que você está vivendo um momento de tensão e aquilo é agressivo em relação a você e tal. Esse nosso estresse, ele é diferente, ele é um desconhecido, você arrisca o tempo todo. Será que eu vou em tal lugar, encontro as pessoas? Você não enxerga, ele é de fato invisível, né? Então, ele traz um trauma, um medo, uma angústia diferente do que as angústias que a gente conheceu para essa geração. E a cada pandemia, ou a cada geração, ou a cada evento inusitado, o estresse é reestudado. Normalmente, esses sintomas são reestudados. Isso por quê? As pessoas hoje falam, eu estou vivendo uma angústia. Como definir angústia? É um termo muito difícil de ser definido, o significado da angústia. Angústia é físico, né, do ponto de vista epistemológico, assim, ele era antes, é algo físico, que você sente, tem que ser... Mas hoje em dia a palavra angústia ela é usada com diversas modalidades ou intenções. Ou eu estou muito estressado, eu estou muito irritado, com estresse como sinônimo de irritabilidade. Será? Então, será que o que você está chamando de estresse é o que eu estou chamando? Então, para você fazer um bom diferencial do que as pessoas estão passando, você precisa ter o detalhamento desse sintoma. As pessoas precisam conversar, explicar, encontrar as causas, né? Muitas vezes elas precisam passar por esse processo de antes, por isso que eu estou dizendo, antes de se identificar num checklist, porque hoje, se nós formos olhar uma lista de sintomas, a gente se enquadra numa série de transtornos de ansiedade, por exemplo. Mas é normal para o momento estarmos com determinados sintomas desproporcionais. Então tem muita gente que o sono ficou perturbado. E aí a pessoa fala, eu estou estressada, eu estou precisando de um remédio para dormir, eu estou precisando fazer alguma coisa para lidar com isso. Ou então, muitas pessoas que estão mais sensíveis,
àquilo que o outro fala. Muitos estão imediatistas, muitos estão negando, estão em negação com tudo, com o mundo. Muitos se tornaram o dono da verdade. São defesas, né, para o estresse. Então, assim, já que eu estou estressado, eu preciso encontrar uma forma de me posicionar. Então, são novos tempos e por isso o enfrentamento que eu tinha antes, ou aquilo que eu orientava um paciente, por exemplo, você imagina, Isa, que para alguém chegar no meu consultório antes, ele tinha um ritual. Ele tinha que marcar consulta, ele tinha que chegar na portaria, pegar o seu carro, chegar, subir, falar com a secretária, tomar um café, até ele chegar na minha porta. Você imagina um mundo em que ele dá um clique e ele está dentro da consulta. Esse imediatismo, ele está sendo totalmente, está deturpando as relações e tornando as relações mais estressantes. Por quê? Porque esses rituais, eles fazem parte da espera, da tranquilidade, da elaboração, da respiração, do assim, eu acho que eu não vou incomodar essa pessoa, hoje não é dia para isso. Né? Eu acho que eu não vou invadir. Esse espaço do online, ele é riquíssimo, mas ele também atropela as pessoas e gera um nível de ansiedade absurdo. Porque se eu recebia 100 mensagens no dia, hoje eu recebo 300, 400. 100, assim, num dia comum. Então, assim, é uma nova forma de você, então, identificar esses fatores que possam estar gerando uma nova maneira das pessoas se relacionarem quando elas têm como pano de fundo um evento traumático, difícil, né? Então, quando você falou assim, é importante falar sobre o estresse, eu falei, nossa, é tudo que a gente tem estudado agora, tentando, é o momento de falar sobre estresse, mas não, olha, se você está estressado, se você não dorme e tal, não dá para falarmos sem a gente se aprofundar em cada um desses sintomas ou desses fenômenos que as pessoas têm vivido. É muita mudança ao mesmo tempo e a gente tem que ter tranquilidade para poder conversar, para poder renomear todos esses conceitos. Muito interessante, Camila, quando você fala a tecnologia está atropelando o tempo, porque está deixando muito mais cheio de demandas e isso vai criando mais angústia. Para você que está chegando agora, estou conversando com a doutora maravilhosa Camila Magalhães, médica psiquiatra. E a gente está falando sobre o controle do estresse. Eu tirei os comentários daqui para que vocês possam realmente prestar atenção aqui na doutora. Se tiverem alguma dúvida, envie aqui na caixinha de pergunta que eu vou colocar sempre que for possível. A Drica Santos pergunta, quando estou no estresse, sinto que vou explodir, não sei o que fazer, ajuda. Então, Camila, vamos lá. Tá bem. Traz um pouquinho do que é o estresse e como depende de nós administrarmos ou não, porque esse contexto que a gente está vivendo, ele não tem data para acabar. Então, viveremos com ele. Então, sabendo disso, então como que eu vou olhar se o que eu estou sentindo é cansaço, se eu estou precisando é descansar, se eu estou precisando é fazer uma consulta, se eu preciso procurar um especialista. Perfeito. Bom, então o primeiro conceito que você pediu para eu explicar é o conceito, então, do estresse. O estresse, ele começou com uma definição quase que fisiológica da gente ter que enfrentar qualquer situação, vamos dizer assim, inusitada, e isso gerar reações no corpo. E o estresse, ele faz parte do corpo, né, das reações do corpo. Por exemplo, se você vê um cachorro vindo na sua direção e você tem ataque cardíaco e você aumenta a insulina para aumentar a captação da glicose que está no teu corpo para você ter uma reação, o teu músculo contrai para você conseguir sair correndo, para você jogar sangue para o cérebro e ele pensar, esse é um efeito fisiológico do estresse, ou seja, uma reação aguda, algum fenômeno que te imponha um medo ou que te peça para ter algum tipo de reação. Esse termo ele foi importado aí para a saúde mental e especialmente porque as pessoas se apropriaram dele para falar, estou estressada, estou como sinônimo de
tô angustiada, tô bastante ansiosa, tem tal situação que está me gerando um desconforto. E mais adiante, o estresse passou a ser algo que as pessoas relatavam dentro dos sintomas de ansiedade. Então, assim, hoje em dia, estresse em geral é sinônimo de eu não estou no meu emocional convencional. Eu estou com prejuízo no meu sono, eu estou com prejuízo no meu humor está ansioso, por vezes eu me sinto para baixo, por vezes eu me sinto irritado, por vezes eu tenho sintomas físicos de estresse, eu tenho dor de cabeça, eu tenho insônia, eu tenho mal-estar, eu tenho palpitação, eu tenho tremor nos olhos, eu tenho um sintoma, prisão de ventre, ou então eu solto o meu intestino. Então as pessoas passaram a associar o estresse quando elas estão expostas a alguma situação especial na vida, ou momentânea, ou crônica, elas usaram esse termo. Então cabe a nós, especialistas, sempre compreendermos assim, mas ok, o que é o seu estresse, para a gente diferenciar se é algo episódico, né, ou é algo que veio para ficar. Então, quando o estresse, ele deixa de ser uma resposta normal, eu tô estressado, porque eu não sei se eu quero ficar nesse emprego, porque alguém tá me ameaçando, eu tô estressado porque eu tô com medo, esse relacionamento me desgasta, isso é algo vivencial que faz a gente se mobilizar. Mas esse estresse, ele pode se transformar em sofrimento, ele pode se transformar em algo que te traz uma perda constante, né? Uma perda de oportunidades, uma perda de sono, uma perda de saúde. Então, Isa, isso, é um termo amplamente utilizado, mas a gente cada vez mais, então, está tentando detalhar qual é a sensação que as pessoas têm tido em relação a isso e, de certa forma, alocar se ela tem algum transtorno, né, ou algum prejuízo do ponto de vista da saúde mental que requer um cuidado. E aí tem várias repercussões disso. Super interessante. Então, eu entendi o seguinte: existe um estresse momentâneo, de repente eu estou num ambiente tóxico, eu estou vivendo uma situação ruim, e esse estresse, esse incômodo, ele pode me mobilizar para que eu mude deste ambiente. Exato. Ele pode provocar transformação. É isso mesmo. Interessante, gente. Então, o estresse também pode gerar a transformação, que é Sim. aquela essência do luta ou foge, né? Então, assim, você está vivendo uma situação tóxica, você Uhum. tem também uma história, não é só luta e foge, é luta, paralisa ou foge, não é isso? Exatamente. Porque tem gente que diante do estresse paralisa, não muda, fica sem qualquer opinião ou desejo ou vontade perante a situação de estresse. Mas isso que você está trazendo é interessante, pelo seguinte, as pessoas associam estresse a algo ruim. E não necessariamente estresse é algo ruim. Então, se tem algo que está te estressando, pode ser com um filho, numa relação interpessoal, a gente tem que parar para pensar que, na maior parte das vezes, as coisas não são flores, são difíceis, né? E isso é tranquilo, é até para a gente pensar o que eu preciso modificar. E é muito particular desses tempos que a gente vive, das pessoas buscarem, almejar, pô, você tá tudo perfeito na minha vida, por que eu tô me sentindo dessa forma? É porque não tem esse momento perfeito. A gente sempre. E por isso que você se desgastar desnecessariamente, ficar sempre pensando no que pode dar errado, você nem consegue planejar. O estresse requer, e cada um tem a sua resiliência, ou seja, aquilo que ela foi aprendendo na vida e que trouxe para ela bagagem de enfrentamento do estresse. Cada um é o que é uma solução para você pode não ser uma solução para mim, pode não ser uma saída para mim. Mas o que as pessoas têm feito é se comparar com o outro, ou ver uma fórmula para isso, ou achar que vai ter um momento que elas vão encontrar que vai estar tudo estável e perfeito. Isso não existe. Então, a gente tenta orientar então as pessoas que elas vão ter que mudar uma série de coisas perante essa sensação de mal-estar. Então, por exemplo, hoje dormir, que é algo fundamental, as pessoas não ritualizam mais esse momento. Esse momento ele é muito especial do sono, de você entrar no sono, de você desligar,
de você se permitir não ser imediato ali nas respostas. Eu tenho muitas pessoas que eu converso, muitos pacientes que eles falam, mas como é que eu vou deixar um cliente, uma pessoa, nesses tempos, sem resposta? Eu falo, mas que horas isso? 11h30 da noite. Né? Você pode deixar a pessoa... Não, porque hoje o mundo é daqueles que respondem prontamente. Será? Será que é esperado de você que você responda às pessoas em horas inapropriadas, que é o momento de você estar descansando e tal? Então, essa travessia do sono, o momento que você já vai desligando, que você vai ritualizando, como eu falei, as coisas. Então, os novos tempos que tem essa entrada fácil, essa invasão fácil, assim, em relação à mensagem que um manda ao outro e que aguarda a mensagem, a resposta imediata, isso só aumenta o estresse. Isso não é um manejo do estresse. A pessoa pensa que se ela responder todos os e-mails que ela tem e fizer todo o trabalho no dia seguinte, ela vai estar mais folgada. Isso não vai acontecer, porque a vida a gente não tem isso, não é finito, é um contínuo. Sim. Você comentou agora há pouco sobre a tremedeira nos olhos, e essa pergunta veio pelo Instagram. Eu estou até tentando. Aqui, a Tiquinha, ela perguntou: minha pálpebra trepida muito, será que é algum sinal? Isso é um sinal de estresse? Porque, vamos só recapitular uma coisa. Um estresse é o estresse saudável e o outro é o patológico. Podemos chamar assim? Podemos. Tem aquele estresse que é isso mesmo, ele vai te dar repercussões muito ruins no corpo, no sono, isso, no apetite, no intestino, na relação tua com o outro. Então, aí quando o estresse ele é patológico, quando ele não te mobiliza para a crítica, o enfrentamento e a mudança de comportamento, a sua adequação no comportamento, ele simplesmente provoca efeitos negativos e você responde a isso, a esse estresse, sempre de uma forma impensada, tentando terminar com ele, mas não algo que vai trazer uma modificação para o melhor. Então, que é isso que eu estou falando. Eu estou estressada, vou encontrar um jeito de eu ficar aqui plugada, respondendo tudo, meus e-mails e tal. Não, será que a tua resposta para isso é gerando mais estresse para você? Então, quando as pessoas falam desses sintomas físicos, por exemplo, o tremor ocular, ele costuma ser uma reação já de um esgotamento. Então, as pessoas, quando elas estão muito esgotadas, elas começam a ter essas respostas. Alguns têm tremor de mãos, outros têm tremor da pálpebra, de boca, né? Uma sensação de tensão muscular, tensão muito forte no corpo. Começa a sair espinhas. Em algumas pessoas ela começa a ter inflamação na pele ou inflamação na boca, afta. Essas inflamações, né, ou alergias de repetição, o corpo está gritando. Ele está gritando, a pessoa está com o cortisol lá no alto, ela está achando que ela a todo momento tem que estar alerta para enfrentar algo. E aí, as respostas que ela vai ter a um estímulo serão muito exacerbadas. Se ela ouvir um barulho, aquilo já dá um susto. Né? Então, sim, eu não ouvi. Você falou. Ela tá na pele. Ela tá flor da pele. Ela tá flor da pele. Me lembra muito a síndrome de burnout, que é o esgotamento. Sim. O burnout é isso, né? O estresse a toda prova relacionado ao trabalho, mas é isso. A pessoa, ela não... a questão do trabalho, para muitas pessoas, é que ela se sente... Ali ela pode ter uma leitura do que faz mal para ela, mas ela não tem um canal de comunicação, por exemplo. O estresse no trabalho, ele é grave, porque muitas vezes quem está ali não quer dialogar com você para mudar a sua condição. Então, aquilo é formado, e muitas vezes até para exacerbar o estresse, e muitas vezes tem cultura de muito lugar de trabalho que assim, o bonito é você estar disponível nas suas férias, trabalhando loucamente, quando na verdade o recado deveria ser outro. Mas é isso mesmo, o burnout ele provoca todas essas reações por um esgotamento muito grande profissional que as pessoas têm. Eu já vou abrir aqui uma pergunta, mas ontem eu entrevistei o Abílio Diniz e ele disse que aos 29 anos ele era uma pessoa saudável, bem-sucedida, mas ele era muito tenso. E isso começou a provocar taquicardia, chegou no cardiologista, o médico disse, olha,
hoje você não tem nada. Se você não reduzir a sua tensão, o seu estresse, pode ser que você tenha. Então, Camila, antes de abrir mais uma pergunta, queria embalar a história do burnout com a tensão que todos estão vivendo de alguma maneira. Sim. Quem está trabalhando, está desesperado querendo trabalhar. Quem está trabalhando, sobrecarregado, né, uma pessoa dedicada, comprometida, ela está tensa, você já sabe, né? Porque não consegue dizer não, e até que ponto, né? Se eu não coloquei limite até hoje na minha vida e me mandam mensagem às 11h30 da noite, será que a partir de amanhã, eu já deixando de responder, eu resolvo? Como é que faz? Para reduzir essa tensão. Sim, aí tem os problemas que a gente fala, os problemas dos sims, né? Porque a pessoa, ela acha que você cada vez mais dizendo sim, você, a princípio você tem uma entrega, você tem uma aceitação do outro e você se sente mais estável naquele ambiente. Entretanto, aquilo vai te colocar num momento em que você não vai conseguir entregar, né? Que você vai, eventualmente vai até falhar com alguém, porque é impossível você dizer sempre sim, né, para as pessoas. E se você cumprir, por outro lado, sempre com as suas promessas, as pessoas elas vão gostar de você, mas elas não vão te respeitar. Porque é impossível você estar sempre disponível ali para todos. Isso não é interessante, não é bacana. E hoje em dia a gente tem colocado muito para as pessoas assim que o dizer não, claro que a gente vai, a gente sempre sabe discernir a pessoa que ela diz não, porque ela não está motivada nunca, porque ela não, enfim, ela não gosta do que faz, não sabe, não está até instrumentalizada para aquilo. Mas essa não é a realidade. As pessoas estão num momento, como você falou, que ela fica com mais dificuldade ainda de negar algo, porque ela está sob estresse, porque ela quer garantir aquele trabalho que ela tá tendo, né? E aí, isso começa a gerar num monte de jovens muita taquicardia, que é isso que o Abílio falou. Adiante você vai ter um problema. Porque essas arritmias em jovens que vêm do estresse, é o corpo, é o primeiro estresse que a gente está falando, é o corpo funcionando diante da falsa interpretação de uma ameaça real. Só que a ameaça que a gente tem ali no dia a dia do trabalho é um volume muito grande de coisas a fazer, é você dormir muito mal e é você ficar com medo de perder o seu trabalho. Só que você pode dizer não. Se o seu não ele tiver estruturado, né, ele é muito bem aceito. Essa é a questão. Né? Você pode sempre indicar alguém para fazer aquilo naquele momento. Você pode estar no momento em que você consegue cumprir com o trabalho, mas que você diz para o outro que é o momento que você está precisando mais focar em você. Que você sabe que você iria conseguir fazer um bom trabalho, mas nem tanto nesse momento. Né? Que, enfim, eu acho que esses são os desafios dos nãos. Os nãos podem vir e eles podem vir elegantemente também. Eu fico feliz em te ouvir falar sobre isso, Camila, porque nessa turma que eu estou abrindo para produtividade sustentável, eu treino o não. Mas é sempre bom ouvir uma médica, psiquiatra, falando sobre respostas que nós podemos dar e recursos que nós podemos ter, fora os remédios. Não que eles não sejam necessários para alguns casos, mas a gente precisa também entender que se a gente não aprendeu a fazer uma coisa até agora, vamos ter que aprender. Porque senão o problema só tende a aumentar. Camila, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu passo aqui o tempo, a gente vai ficar... tem muita coisa para a gente falar, mas essa é uma questão, olha, bem interessante. Estresse e ansiedade andam juntos. O estresse gera ansiedade ou vice-versa? Nem sempre, nem sempre. O estresse, de novo, tem ansiedade boa também e ansiedade patológica. A ansiedade é boa assim, eu tô ansioso porque eu tenho uma prova, então eu preciso estudar. Aí, porque você tem ali adiante uma preocupação, você se prepara. Se você não fica ansioso com isso, você é indiferente, aí você simplesmente não se prepara, não estuda, tira zero e pronto. Agora, você vai chegar lá na prova, se você não estudar, e você vai ficar estressado. Momentaneamente. Então pode ser coisas que funcionem
de modo bastante distinto e desagregado. Entretanto, você estar sempre estressado com uma série de coisas e passando por um momento difícil, a ansiedade, ela ganha corpo para se tornar patológica. Né? Então, assim, e identificar tudo isso é algo complexo mesmo, porque a ansiedade, assim como o estresse, ela pode ser uma conjunção de sintomas e enfim, de definições dentro da psiquiatria. Tem as pessoas que ela tem ansiedade patológica, por exemplo, então ela tem uma ansiedade generalizada, ela tem um transtorno de ansiedade generalizada. Então, tudo é visto por uma lente de aumento. Ela sempre... A preocupação dela é desproporcional. E a gente tem que ter em mente essa desproporcionalidade. Se o filho sair de casa, a pessoa não dorme porque ela fica imaginando que pode acontecer alguma coisa. Né? Ela fica tentando controlar uma situação que não existe, por exemplo. Então, aí vem a patologia ansiosa. Mas o estresse, ele pode funcionar dessas formas que a gente falou. Agora, eu vou trazer mais uma pergunta, porque isso é confuso, né? Estresse é causado por ansiedade? Vamos lá. Não necessariamente de novo. Mas a pessoa que ela tá... Então, ela tá muito ansiosa, com um transtorno de ansiedade. Ela vai ficar fortemente mobilizada por estresse. Ou seja, ela vai ficar tudo gerando para ela um desconforto desproporcional. Então, não, aqui a pessoa está perguntando o contrário, né? Agora, todo mundo tem estresse. Todo mundo vivencia situações estressoras, todo mundo pode estar num estado de estresse nesse momento, por exemplo. Mas eu preciso ter um transtorno de ansiedade porque eu estou estressado? Não necessariamente. Não sei se fica claro, assim, porque de fato as pessoas têm usado esses termos como algo bastante semelhante, vamos dizer, né? Aí, no caso, talvez a pessoa esteja perguntando sobre estresse causado pelo transtorno de ansiedade, assim que eu entendo, né? Pela ansiedade patológica. Ô Camila, nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Sim, estamos liderando essa prevalência. E sobre o burnout, são números dinâmicos, mas somos o país, o segundo país mais, somos o segundo país mais estressado do mundo ainda? Nós somos, a gente está entre os três principais países com níveis de ansiedade, mas quando a gente olha as fobias, a gente tem um nível bastante elevado, assim, transtornos fóbicos de ansiedade. E isso faz com que a gente levante uma série de hipóteses. Primeiro que a gente vive num país em que grande parte das pessoas vivem nos centros urbanos. E daqui 50 anos, quase 80% da população é estimada para viver nos grandes centros urbanos. E o que acontece nos grandes centros urbanos? O estresse se dá por alguns fatores que agravam o nosso estado mental, que é um lugar povoado, com muita gente, com poucas oportunidades, com muito trânsito, com muito barulho, né? Com oportunidades de empregos que nem sempre são as mais favoráveis, com poucas oportunidades de lazer, com um padrão de beber bastante elevado, ou seja, a maneira que as pessoas estão enfrentando o estresse. Hoje a gente sabe que é ou bebendo, ou nos games, ou as pessoas ficam, ou até mais tempo na televisão, dormindo menos e, enfim, ficando um tempo muito grande conectado. São formas, e se exercitando menos. Então, tudo isso é uma bomba relógio para a nossa ansiedade. Se a gente estava no segundo lugar, eu acho que a gente pode facilmente ocupar o primeiro, porque aí, como pano de fundo de tudo isso, a gente tem um potencial muito grande, mas a gente tem uma desigualdade muito grande social. E aí, nessa divergência de oportunidades, as pessoas elas vão ter muita dificuldade para lidar, então, com aquele estresse que para alguns é assim, porque o estresse é menor quanto mais condições você tem de enfrentamento. Se você tem uma casa, se você tem uma internet,
se você tem um emprego, as coisas começam a te gerar menos estresse, né? Eu estou falando aqui desse estresse que todos nós temos, né? Agora, se você fica num país em que pode ser que o emprego fique ainda mais escasso, e aqueles que têm, como você falou, serão mais exigidos, então precisam ter inteligência para lidar com as pessoas, porque as pessoas precisam de um lugar que as acolha, que dialoguem com elas, que estabeleçam novas regras, assim como o estresse e as definições de ansiedade e do cuidado estão se adaptando aos novos tempos, os locais de trabalho também. Eles vão dizer, como você se sente? Você está bem na sua posição? Você quer ficar nessa posição ou você almeja algo diferente aqui para os próximos anos? Você está bem em casa? Você tem quem te ajude? Ou não? Você faz tudo sozinho? Esse diálogo, que no passado era proibitivo, porque as pessoas falavam, eu não vou falar disso, eu sou culpado agora pelo seu estresse aqui no trabalho? Eu não sou. Está havendo uma mudança, e eu sempre falo isso para você, que você foi nuclear e muito importante na discussão desse tema, porque você é muito corajosa, porque as pessoas não têm coragem de falar dentro, muito menos fora das suas oportunidades enfim, de vivências de trabalho. E é bacana falar das coisas, a gente só transforma as relações de trabalho, as relações humanas, se a gente falar dos problemas. E o que está sendo bonito é que as empresas hoje, elas estão perguntando, mas eu posso falar disso? Não, você deve falar disso. Né? Você deve conversar com as pessoas sobre... E aí você, óbvio que ali terão, pode haver pessoas que vão usar daquele questionamento para elas, enfim, culpabilizarem o outro por questões que muitas vezes aquele local não é responsável. Sim, mas isso aparece. Sempre aparece. Né? Porque no trabalho você tem algo objetivo, você tem tarefas e você tem medidas para ver que as pessoas elas desempenham. Então aquela falação, aquelas coisas que tinham, que eram pré-pandemia, que a gente fala assim, nas relações de trabalho, que começam a falar do outro, olha, não é legal, você viu que aquele cara tá estressado e tal, ele não vai ganhar o bônus. Né? Que era muito comum, quantos artigos falavam sobre isso, da pessoa ter o problema, ela ficar quieta, ainda trabalhar mais, porque ela tinha o medo dela ser estigmatizada, né? Então, é um novo cenário aí. Só esse recorte nós poderíamos fazer uma outra entrevista. Então, Camila, respeitando muito o seu tempo nesses últimos 5 minutos que nós temos, quais são as suas recomendações, por tudo que você tem vivido e estudado, para a gente, então, controlar esse estresse dos conflitos que são normais. Então, evitar o estresse é possível? Como? O que eu posso fazer? Sem esperar de ninguém, tá, gente? Agora é para você mesmo. Perfeito. Não, então, o bom tá estressado, seja por qualquer motivo, associe, reconheça e pense nas inúmeras situações que estão te levando a sentir aquele desconforto. A maioria das pessoas evitam entrar ou identificar. Não, eu estou estressado, mas elas não querem entrar em contato. Pelo contrário, elas precisam entrar em contato. Organize-se. Você precisa organizar o seu dia. A rotina para quem está sob estresse, ela é extremamente protetora. Você ter hora para você acordar, para você se exercitar, para você comer, para você fazer uma pausa, para você trabalhar, para você falar com o outro. Você não precisa ter culpa. Nós vivemos a cultura da culpa, né? Nós somos todos grandes culpados e somos muito individualistas. Então nós precisamos sair disso e olhar para o outro, dialogar, organizar o nosso dia, ter as trocas humanas que a gente precisa. Nós precisamos melhorar muito a nossa capacidade de dialogar, seja qual for o cenário, dentro de casa, fora dele, com a família e tudo mais. E oportunidades verdadeiras de diálogo. Querer ouvir aquilo que você também não gosta e não está preparado para você se modificar. Uma outra coisa que eu falo assim, não se automedique. As pessoas têm se automedicado.
Eu vou tomar isso para dormir, eu vou tomar isso para acordar, isso para dormir, isso para... Vai vir um monte de fórmulas e coisas. A maior parte das saídas, elas estão na atividade física e no seu estilo de vida, na sua alimentação, naquilo que você está prestando atenção enquanto você está comendo e tal. Você pode ter um dia mais calmo em meio a, a uma panaceia de coisas. Acho que o outro fator é a gente lidar com as nossas culpas mesmo, né? Ficar muito atento, porque o ser humano ele é um ser angustiado. A gente tem noção da nossa finitude e a gente tem noção de que a gente é absolutamente imperfeito. Então, nós precisamos ter consciência disso e ir buscando caminhos, buscando caminhos igualmente importante ao trabalho, outras áreas da vida. As parcerias que a gente tem, as amizades, os nossos tempos para nós. Então, as pessoas precisam se aproximar de quem elas são, mas o que elas desejam. E o desejo, que eu falei do individualismo, ele precisa passar por si e pelo coletivo. É muito importante isso, porque para a gente conseguir transformar, a gente tem que sair desse lugar arrogante de que eu sei tudo, tal, que na verdade isso só gera mais e mais estresse. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Você falou sem automedicação, mas para a gente finalizar mesmo, qual é a dor? A dor, eu tenho dito que a dor é uma mensageira, né? Nada vai chegar no seu corpo como uma punição, ela é uma mensageira. Então, em que momento que eu procuro você? Em que momento que eu procuro uma psiquiatra, um psicólogo, enfim, ajuda de fora? Porque de repente eu já estou tentando fazer minha rotina, estou tentando dialogar, mas não consigo sozinha. Então, o que eu preciso para procurar ajuda externa? Bom, psicólogo vai ajudar, é todo mundo? Pode não ser todo mundo, mas acho que um olhar externo, ele é maravilhoso para você ter compreensão daquilo que você não consegue acessar, porque você não tem um distanciamento para fazer a avaliação de uma série de coisas que acontecem na sua vida. O psiquiatra, eu vejo assim, sim, tem muitas pessoas adoecidas, ou seja, ela não consegue sair daquilo. Ela está, sim, com insônia, ela acorda cansada, o que tem gente acordando cansado, né? Que começa a ter dor no corpo, insônia de repetição, cefaleia de repetição, essa dor que você falou, que a dor é um mensageiro, sim, e ela cursa com metade das ansiedades e das depressões. Então, a pessoa viver com dor e não conseguir sair disso, né? Muitas vezes ela precisa dizer, mas o que está acontecendo? Então, essa minha ansiedade, ela está se tornando algo mais incapacitante para mim. Então, o psiquiatra, ele é muito procurado quando as pessoas falam, isso está me trazendo sofrimento, não consigo perder peso, eu me vejo mais desanimada do que eu costumava, não saio dessa situação. Não é que assim, é um dia, um ou outro. A pessoa se vê assim permanentemente. Quem está deprimido, tá há 2 semanas. Eu tenho pacientes que chegaram recentemente que falam, Camila, eu consigo trabalhar, porque o trabalho é uma coisa meio automática para mim. Mas quando eu chego em casa, eu não quero nem tomar banho, não quero comer. Eu tô indiferente, eu vou brincar assim, eu vejo meu filho e tal, eu falo, legal, queria ter força para brincar, mas não tenho. Então, é quando aquilo é, de fato, incapacitante e repercute na tua vida, porque você não se reconhece naquilo, mas também está com dificuldade de sair, né? Algumas pessoas que estão com ansiedade estão com sintomas que requerem ajuda, por exemplo, tá com medo de tudo. Eu falei com uma médica essa semana, ela falou, eu trabalhei 40 anos, eu só consigo me ver diante das 4 paredes. Quando eu fui ter um momento de liberdade, eu tive um ataque de pânico, porque eu não estou sabendo lidar com o lazer ou com a possibilidade de eu descansar. Então eu preciso de ajuda, porque se eu saio, eu não sei mais enfrentar um carro, pegar o carro e dirigir. Eu tenho medo de tudo, de eu bater o carro, de eu errar o caminho. Então, as pessoas têm que procurar ajuda quando essa desproporção chega. Então, é isso que eu diria. E não temer isso. O psiquiatra é alguém que não vai ter só uma escuta para o sintoma e para medicar. É alguém absolutamente preparado para te ajudar a identificar o que ocorreu para você chegar naquele ponto, para você rever
uma série de aspectos da sua vida, para você não se afastar tanto do seu ideal de eu, de quem você quer ser, do que você deseja. Porque hoje as pessoas deixam, há quanto tempo eu não ouço uma música? Há quanto... Elas falam no Instagram que elas leem todos os livros, que elas ouvem todas as músicas, mas é tudo mentira. É tudo para o inglês ver. Então elas Ótimo, precisam ser mais real de verdade, né? De verdade. Elas precisam existir de verdade. fantástico. Doutora Camila Maravilhosa Magalhães. Que delícia. Você tá tão linda, tá grávida. Ai, que linda. Que desafio, hein? A gente pode fazer umas 20 rodas de gravidez, maternidade. Ótimo, vamos falar sobre isso. Legal. Mas eu fico muito feliz em te ouvir. Cada minuto com você é espetacular e tenho certeza que para quem se conectou aqui com a gente também. Se você ainda não acompanha o trabalho da doutora Camila, está aqui em cima, eu tirei os comentários. Então, doutora DRA. Camila Magalhães. Tá. Recomendo você, Camila, para todas as pessoas que querem realmente viver uma vida que vale a pena ser vivida. Foi como você disse, tem Uhum. o nível de indiferença ele já ultrapassou, né? Qualquer chance ou tentativa de melhora sozinho. Então você precisa realmente de ajuda. Então, minha querida, Uhum. tá? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Isa. Um beijo enorme para você. E que bom a gente está aqui falando disso, essas pessoas ouvindo, o que precisarem perguntar, contem comigo. E eu acho que são esse e outros temas muito importantes da gente sim ir esclarecendo e as pessoas poderem falar disso e ir melhorando nas suas vidas. Um beijo enorme. Obrigada pelo convite. Obrigada, Camila. Trabalho de conscientização todos os dias. Um beijo. Liberando então aqui a doutora Camila, sendo responsável com o tempo dela. Que momento especial que nós temos sobre a tecnologia que está atropelando, né, o nosso tempo, nos atropelando com tantas mensagens, tantas demandas, tantas pseudo-responsabilidades, né, que você tem que responder uma solicitação, um e-mail, ou uma mensagem pelo telefone, enfim. Falamos sobre não, falamos sobre limites. Foi uma entrevista muito importante para você que está chegando agora. Ela ficará gravada aqui no IGTV, tá? E nós falamos então sobre como podemos controlar o estresse. Vivemos diante de uma bomba relógio e continuaremos vivendo nesse contexto de muita insegurança e muito medo. E aí a pergunta é: como você vai lidar com tudo isso? Como que está a sua lente para tudo o que acontece? É um comportamento para diálogo, de contato com a sua dor, com o seu estresse, o que está gerando o seu estresse, ou é de reação? Porque aí esse estresse pode aumentar e aí pode gerar outros problemas de saúde. Então, o que nós falamos aqui é que sim, um estresse mal administrado, mal acolhido, pode te gerar dores, problemas de saúde, problemas de relacionamento e outras consequências que não são boas para ninguém. Vale muito a pena, deixa eu voltar aqui os comentários e estou aqui à disposição ainda mais 10 minutinhos para vocês, porque nós, essa semana, que foi a semana do meu aniversário, eu estou abrindo a segunda turma do curso Produtividade Sustentável. E eu só estou fazendo isso porque todos os dias eu recebo mensagens de pessoas que eu entendo bem o que estão sentindo. Pessoas comprometidas, responsáveis, dedicadas, que são ágeis, que vestem a camisa, pessoas que têm medo de dizer não e que estão muito cansadas, muito sobrecarregadas, não é, Dora? E que se sentem cansadas, irritadas e tristes, sem esperanças. Então, é para você que está fazendo o seu melhor já há muito tempo, mas que está muito triste, é que eu estou abrindo, então, esta segunda turma do curso Produtividade Sustentável, para que você não seja o funcionário do mês
E tempos depois, o afastado do mês. Esse quadrinho aqui não existe, não é, Ellen? Nós temos o funcionário do mês. Quadro bonito, né? Reconhecimento, mas e depois? Os afastados do mês, hein, Lili Garcia? Será que a gente pode falar sobre isso? A gente deve falar sobre isso. Foi como a doutora Camila Magalhães comentou. Nós precisamos aumentar o diálogo, porque já estamos vivendo um contexto de números bem ruins para todos nós. Somos o país mais ansioso do mundo. O segundo mais estressado. Temos 12 milhões de brasileiros com diagnóstico de depressão, que é uma das 3 causas de afastamento do trabalho. E o burnout, que é o que eu tenho falado tanto aqui, não é, Valéria Custódio? Quando você se esgota mentalmente e fisicamente, a primeira medida a ser tomada depois do burnout é o afastamento do trabalho. E como eu vivi isso, e mesmo ao retornar eu não tive o meu emprego garantido, eu não posso deixar que isso aconteça com você. É por isso, viu, Carvalho? É por isso que eu estou abrindo a segunda turma do curso Produtividade Sustentável. Eu tive uma turma no final do ano passado, estou abrindo essa segunda, não sei quando terei a próxima, né, por estar grávida e depois precisar fazer fazer uma remodelação na vida. Mas essa segunda turma, eu estou muito feliz em poder oferecer para vocês a metodologia 5D, que são 5 movimentos para você conseguir dar o primeiro passo e aí sim retomar o seu equilíbrio, que foi perdido. Você se reencontrar em um caminho que você já nem sabe. Porque se eu perguntar assim para você, né, para quem está aqui comentando, inclusive, que está muito triste, que está deprimido, Regina, né, por exemplo, quando você se perdeu? Quando as coisas começaram a ficar fora do seu controle? Quando as dores começaram a tomar conta do seu corpo? É difícil, mas você tem que procurar tomar contato com essa origem do estresse que pode ter levado a dores que estão te levando a problemas de saúde. E nessa metodologia 5D, em que eu começo te mostrando de uma forma muito simples e carinhosa o diagnóstico, como você está. Você precisa de um raio-x, né? Você precisa saber onde você está para saber onde você vai, para onde você quer ir. Depois vem as distrações, como você está lidando com a sua fotografia. Mas se você nem sabe como você está, por isso que é um passo a passo simples e transformador. Então vem, primeiro D das 5 dimensões, diagnóstico, para você saber como você está. Segundo, distrações, o que está te deixando como está, ladrões de tempo aqui é super importante. Terceiro, digo sim. Aqui você aprende a dizer não. Como a doutora Camila falou, aqui nós vamos começar a falar, a te dar recursos, você vai começar a ter ferramentas para poder dizer não. Porque dizer sim para tudo não é garantia de nada, tá? A doutora Camila falou uma frase, inclusive, fantástica. Você que diz sim para tudo, pode ser que as pessoas gostem de você, mas pode ser que elas não te respeitem. Ai, dói, né? Para mim doeu, pegou firme. Mas é isso. Você dizer sim para todo mundo não significa que as pessoas te respeitem, porque elas vão te respeitar. Pode ser que elas gostem, né? Que elas vão acabar abusando de você em algum momento. E depois temos o 4 D, que é o despertar, para você fazer sua atualização de identidade. Hoje, com as características que você tem hoje, qual é o estilo de vida que você pode ter? Senão você vive em profunda ilusão, querendo fazer uma agenda de compromissos hoje, mas com as características que você tinha no passado. E aí entra uma faxina tremenda, tá? No 4 D, da atualização de identidade. E aí vem a 5ª dimensão, que é daqui para frente. Aí sim, você vive em produtividade sustentável. Eu não vou, nessa turma, ensinar ninguém a ser mais produtivo, não, tá? Porque vocês já são.
produtivos, já são produtivas. O que eu quero nessa segunda turma do curso é fazer com que você trabalhe com saúde e não cheio ou cheia de dor, com uma necessaire cheia de remédios, dores pelo corpo, não é? Lohane está aqui, Lohane fez parte da primeira turma. As pessoas acabam abusando e achando que estamos à disposição delas o tempo integral. Sim, Lohane, porque a gente vai abrindo esse espaço, não é? E aí foi o que a própria doutora Camila falou. Pode ser que essas pessoas até gostem da gente, abusam, mas respeitar aí é outra história. Lohane compartilhou hoje comigo uma informação tão importante. Lohane fez parte da primeira turma, que não está mais tomando remédio. Né, Lohane? Eu fiquei muito feliz com essa informação. Claro que Lohane fez o curso no final do ano passado e nós precisamos treinar, a gente precisa se comprometer. Se a gente se comprometer metade com a gente do que a gente se compromete com o trabalho, olha, meio caminho já está andado. E a Lohane vem falar com a gente na quinta-feira o que ela descobriu com essa metodologia 5D. Obrigada pela confiança, querida. E aí, deixa eu ver quem perguntou aqui. A Jéssica, como faz para participar do curso? Jéssica, a segunda turma do curso eu abri ontem e são poucas vagas com o desconto de 30% e vários bônus. Também um aulão de educação financeira, porque a gente sabe que para tomar uma decisão de mudança de um ambiente tóxico ou de uma situação que está te adoecendo, as questões financeiras afetam demais, né? Então, se você fizer parte aqui da segunda turma do curso Produtividade Sustentável, vou ficar muito feliz em ter você comigo, porque são 2 mentorias que eu terei com você. Esse grupo da segunda turma, nós teremos 2 mentorias, aulão com o Thiago Godoy, mestre em educação financeira, para a gente falar sobre educação financeira. Tem bônus também, uma caixinha de primeiros socorros que eu chamei para você se blindar emocionalmente diante de tudo que está acontecendo. Enfim, são 26 aulas. Já estão gravadas, ficam disponíveis por 6 meses para você acessar a hora que você quiser, com material complementar, e os 100 primeiros alunos vão ter tudo isso que eu comentei com 30% de desconto. Então, o link está aqui na bio do Instagram, Jéssica. Faça a sua inscrição. Decida quem você quer ser. Eu te ajudo nesse primeiro passo, porque às vezes a gente está tão cansado, não é? Está tão sem energia, desmotivado, que fica difícil saber por onde começar. Então, para você que há um mês e 2 dias, você fez uma lista de desejos para viver 2021, um ano novo, o que você vai fazer por você? De verdade. Então, eu estou compartilhando tudo o que eu vivi com a minha síndrome de burnout, com esse afastamento, e depois tudo que eu tenho aprendido. Adri, hoje foi meu surto no trabalho? Adri, então, nada é por acaso. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Drica Santos, quando vai começar a nova turma? Ontem, então, nós abrimos as inscrições e assim que a turma fechar, a gente já vai marcar as mentorias e já vou marcar o aulão de educação financeira com o Thiago, né, que são os encontros que nós teremos aqui no Tete a Tete, tá? Então, Jéssica, seja muito bem-vinda ao time. Drica Santos, que time é esse, Isabela? O time de pessoas que despertaram. Porque a gente pode continuar do jeito que nós estamos. Adianta você ser dedicada, comprometida e estar cansada e esgotada? Eu já vivi isso e posso dizer que não. Então, estou muito feliz em abrir essa segunda turma. As inscrições ficam abertas só mais alguns dias. Ainda nós temos vaga com esses 30% de desconto. Então, entre lá, tá? Maria das Graças, Silvana, Deb, todos vocês que escolheram estar aqui comigo. Vocês estão escolhendo um caminho produtivo, mas sustentável.
Não adianta bater meta e separar do marido, tá? Não adianta responder o chefe de madrugada ou à noite e não ter alegria de viver. Pense nisso. Amanhã eu tô de volta, ao meio-dia, no Resiliência Humana, para a gente continuar falando sobre esse assunto. Eu espero, então, encontrar vocês na segunda turma do curso Produtividade Sustentável. O link está aqui na bio, tá bom? Então, até breve, bom descanso, durmam bem e até amanhã.